Com a proteção de Deus, declaro a sessão. Peço à senhora secretária que faça a chamada da lista de presença. 31ª reunião ordinária da 9ª sessão legislativa da 13ª legislatura, em 7 de agosto de 2013. Antônio Cândido Nogueira. Presente. Antônio Ricardo Mendes. Presente. Douglas Silvério Machado. Ausente. Eliane Cristina Teodoro. Presente. Flávia Maria Moraes de Lana. Presente. Josmar Mendes Rigo. Presente. Luiz Carlos Paiva. Presente. Nelson Luiz dos Santos. Presente. Thelma Ferreira. Presente. O Josmar já nasceu, não? Josmar. Peço à senhora assessora parlamentar para fazer a leitura da ata anterior. Ata da 30ª reunião ordinária da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Cordislândia, Minas Gerais. Realizada aos 20 dias do mês de agosto de 2013, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Cordislândia, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Carlos de Paiva, que declarou aberta a sessão. Em seguida, foi feita a chamada e constatada a presença de 9 vereadores: Antônio Ricardo Mendes, Eliane Cristina Teodoro, Antônio Cândido Nogueira, Douglas Silvério Machado, Flávia Maria Moraes de Lano, Josmar Mendes Rigo, Nelson Luiz dos Santos e Thelma Ferreira. Havendo quórum legal, o senhor presidente pediu à senhora assessora parlamentar para fazer a leitura da ata anterior e, após lida, a colocou em discussão para sua aprovação. Depois de discutida, foi aprovada e assinada. O senhor presidente perguntou aos senhores vereadores se gostariam de se inscreverem para fazer o uso da palavra. E se inscrevendo para fazer o uso da palavra, a nobre vereadora Flávia Maria Moraes de Lana. Em seguida, o senhor presidente passou a ordem do dia, solicitando que a assessora parlamentar fizesse a leitura do projeto de lei número 13/2013, datado de 12 de agosto de 2013, que autoriza a implantação da extensão e distribuição de energia elétrica em área rural do município de Cordislândia, Minas Gerais, e da outras providências, bem como da manifestação jurídica e emenda corretiva para primeira e única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou da assessora parlamentar para fazer a leitura da emenda da redação número 01 ao projeto de lei número 12/2013 e, em seguida, coloca a emenda em primeira e única votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou que o contador explicasse a respeito do convênio firmado com a Caixa Econômica Federal para se fazer empréstimo consignado, tendo em suas palavras o contador explicado que os empréstimos anteriormente feitos eram realizados através do convênio da Prefeitura Municipal e que todos os empréstimos dependiam de aval do chefe do Poder Executivo, e que agora não será mais preciso, e que também será facilitado a forma de pagamento. Em seguida, o senhor presidente pediu para a assessora parlamentar
para fazer a leitura da manifestação da consultoria jurídica do exame do parecer prévio das contas do exercício de 2005, processo número 709600, gestão do prefeito à época, Manuel Antônio de Oliveira. E em seguida coloco o parecer prévio em primeira e única votação, sendo aprovada por 8 votos. Eliane Cristino Teodoro, Douglas Silvério Machado, Josmar Mendes Rigo, Nelson Luiz dos Santos, Thelma Ferreira, Flávia Maria Moraes de Lama, Antônio Ricardo Mendes e Luiz Carlos de Paiva. E uma abstenção, Antônio Cândido Nogueira. Em seguida, o senhor presidente solicitou da assessora parlamentar que fizesse a leitura do comunicado número CM 201759/2013, datado de 9 de agosto de 2013, encaminhado pelo Ministério da Educação. Em seguida, peço à senhora assessora parlamentar para fazer a leitura do telegrama número referente 003317/MS/SE/FNS, datado de 13 de agosto de 2013, encaminhado pelo Ministério da Saúde. Em seguida, o senhor presidente cedeu a palavra à nobre vereadora Flávia Maria Moraes de Lama, que em suas palavras agradeceu ao senhor presidente pela atenção dispensada ao acatar seu pedido, para que a Câmara Municipal adotasse as contas salários. Em seguida, o senhor presidente informou que a próxima reunião ordinária será realizada no próximo dia 27 de agosto, no mesmo horário. E em seguida desejou uma boa noite a todos os vereadores e vereadoras e a população presente, colocando a Casa Legislativa à disposição de todos, declarando encerrada a sessão, do que para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e discutida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente e demais vereadores. A ata está em discussão para sua aprovação. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, por favor, que se inscrevam. Então, Leandro. Não. Antônio, Josmar, Sr. Nelson. Não. Peço à senhora assessora parlamentar para fazer a leitura da manifestação da consultoria jurídica do exame do parecer prévio das contas do exercício de 2002, processo número 6799, gestão do prefeito à época, Cornélio Donizete Ferreira Pereira, datado de 18 de julho de 2013. Manifestação da consultoria jurídica. Consulente, presidente da Câmara Municipal de Cordislândia. Assunto: exame do parecer prévio das contas do exercício de 2002, processo número 67991. Gestão do prefeito à época, Cornélio Donizete Ferreira Pereira. Data 18 de julho de 2013. Consulta o senhor presidente da Câmara Municipal de Cordislândia, vereador Luiz Carlos de Paiva, sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente à prestação de contas do exercício de 2002, gestão do prefeito à época Cornélio Donizete Ferreira Pereira.
a Constituição Federal, ao se referir às contas prestadas pelo Executivo, Presidente, Governador ou Prefeito, a serem prestadas anualmente, situa-os como representantes da pessoa jurídica de direito público interno, membro da Federação. A prestação de contas não é, pois, de contas de responsabilidade do Poder Executivo, mas do Governo, com o que se apresenta de modo unitário e global com relação a todos os poderes e órgãos administrativos. Isso porque a prestação de contas é o reverso do sistema orçamentário. Prestam-se contas para que se verifique, antes de tudo, se houve cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual, no que se refere à área municipal. Na condição de agente político e chefe do Executivo Municipal, o prefeito é responsável pelos atos que, no desempenho de suas funções, pratica, omite-se de praticar ou faz de modo inconveniente do ponto de vista legal. E a partir daí vem a sua responsabilidade de prestar contas. A prestação de contas no âmbito municipal é feito à Câmara Municipal, que julgará, depois de lançado o parecer prévio do Tribunal de Contas, Estado ou dos municípios ou dos conselhos, segundo o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal. É oportuno que se esclareça que somente os municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro possuem tribunais de contas municipais. A criação de outros se acha constitucionalmente vedada pelo parágrafo 4º do referido artigo 31. A prestação de contas no município é regida pelo artigo 75 da Constituição Federal, que manda aplicar, no que couber, as normas estabelecidas nos artigos 70 a 74 do mesmo diploma legal, onde estão contidas regras referentes à fiscalização contábil, financeira e orçamentária da União, donde deverá ser promovida a substituição dos termos Presidente da República e Congresso Nacional, por Prefeito Municipal e Câmara Municipal. Numa congregação harmônica com as normas constitucionais, a matéria é igualmente regida por leis ordinárias, tanto federais como estaduais. Entrou em vigência em 4 de maio de 2000 a Lei Complementar número 101, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. No Estado de Minas Gerais, a disciplina fica por conta da Lei Complementar número 33, de 28 de junho de 1994, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e a Constituição do Estado de Minas Gerais disciplina a fiscalização e controle por meio dos artigos 73 a 82. Seguindo todos os preceitos constitucionais e normas infraconstitucionais, o administrador municipal não encontrará qualquer obstáculo para a aprovação de suas contas. Ocorrendo qualquer dificuldade perante o Tribunal de Contas do Estado ou da Câmara Municipal, poderá efetuar os esclarecimentos necessários à sua defesa. Analisando o parecer prévio, a Corte de Contas emitiu parecer no sentido da rejeição das contas, pelo fato do repasse do duodécimo à Câmara Municipal ter sido a maior, a qual resultou do voto do conselheiro relator aprovado por unanimidade do Pleno. O voto foi o seguinte: considerando as informações contidas nesses autos, as razões apresentadas e o parecer do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, voto pela emissão do parecer prévio pela rejeição das contas anuais do Cornélio Donizete Ferreira Pereira, prefeito de Cordilândia, relativas ao exercício de 2002, embasando-me no artigo 45, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 102/08,
em razão do repasse efetuado ao Legislativo Municipal no valor de R$ 31.363,16, representando 1,45% da receita base, descumprindo o limite constitucional. Ressalva-se que a contribuição ao Fundef está inclusa para fins da base de cálculo. Na parte que pertencia ao Tribunal de Contas analisar, isso já foi feito através da emissão do parecer prévio, cabendo apenas e tão somente à Câmara Municipal exercer sua função constitucional, que é o julgamento das contas. Detém o Poder Legislativo Municipal a função fundamental de fiscalização contábil, financeira, orçamentário, operacional e patrimonial do município. Assim reza o artigo 31 da Constituição Federal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, isto é, na forma da Lei Federal número 4.320, de 17 de abril de 1964, cujos artigos 76 a 80 disciplinam o controle interno da administração municipal. O controle externo de competência da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos de contas dos municípios, onde houver parágrafo 1º, artigo 31. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar é condição sine qua non para que a Câmara Municipal exerça na plenitude o controle externo. Parecer prévio, esse que só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, parágrafo 2º, artigo 31. Assim é que as contas do Poder Executivo serão submetidas ao Poder Legislativo com o parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão equivalente. Compete exclusivamente à Câmara Municipal julgar as contas do Executivo Municipal, com base no parecer técnico prévio emitido pelo Tribunal de Contas. Incumbe à Câmara Municipal, no prazo legal estabelecido na lei orgânica, julgar as contas do prefeito com o parecer prévio do Tribunal de Contas, ou órgão equivalente. Inadmissível, até mesmo inconstitucional, disposição de lei orgânica prescrevendo que, não julgadas as contas no prazo legal, consideram-se as mesmas aprovadas ou rejeitadas, consoante o parecer prévio. Isto porque não existe aprovação ou rejeição ficta. O julgamento se impõe e com motivação em qualquer das duas hipóteses, rejeição ou aprovação do parecer prévio, observando-se o princípio do contraditório e de ampla defesa. Aprovadas as contas, o prefeito está liberado da responsabilidade administrativa ou político-administrativa referente às mesmas contas, ficando, no entanto, responsável pelos ilícitos penais ou civis praticados naquele exercício financeiro. Em sendo assim, compete à Câmara Municipal, o mesmo tribunal não ter detectado irregularidades, verificar junto ao município se realmente as despesas foram efetuadas corretamente e se o produto da mesma foi comprovado. Advirto que a Câmara não poderá deixar de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa. O ex-ordenador da defesa foi notificado para manifestar a respeito do processo de julgamento das contas perante a Câmara Municipal, que argumentou em síntese que foi passado para a Câmara o percentual ínfimo a maior de 1,45%, que não houve prejuízo ao erário, que se correu a seu favor o princípio da insignificância, haja vista que o percentual repassado a maior é de pequena monta, que houve devolução de valores para a Câmara para o município, da Câmara para o município. De fato, o percentual repassado a maior é insignificante, podendo, para tanto, ser considerado.
O ex-ordenador faz menção em sua defesa sobre devolução dos valores da Câmara para o município, mas analisando os autos, isso não foi confirmado. Entendemos que a única irregularidade foi que o repasse é maior, que não caracterizou dano ou prejuízo aos cofres públicos. Diante disso, devem as contas ser aprovadas com ressalvas. O parecer prévio deve ser submetido à apreciação e deliberação do plenário, devendo obedecer ao quórum de 2/3 e em tudo observar na tramitação as disposições do regimento interno. Esta é a manifestação, salve maior juízo, que submetemos à apreciação do consulente e das comissões permanentes responsáveis para emitir pareceres. Consultoria Jurídica da VEMAG, Dr. Cláudio Antônio de Souza, assistente jurídico, Dr. Cláudio Henrique Maciel de Souza. Eu cedo a palavra ao advogado Dr. Josmar Júnior de Andrade Paiva. Agora a respeito. Vou usar aqui mesmo, presidente, não preciso da tribuna. Boa noite a todos, muita gente que já me conhece, muitos vereadores já me conhecem. É um grande prazer estar aqui novamente. Eu advoguei pelos últimos 3 anos aqui, na presença do Carlinhos, do Nelson, do Ticó e do Douglas, que aqui não está hoje. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, em nome do presidente Luiz Carlos de Paiva, meu amigo Carlos. E eu cumprimento todos os demais vereadores. Alguns eu não conhecia e outros já conhecia, apesar de não estar aqui, como vereador, no caso da Flávia. E sempre estarei à disposição, sempre que precisar. Em 2008, se não me falha a memória, na presidência na época do Telinho, já teve eu fui advogado do padre Cornélio, justamente no desmembramento desse processo, na época da cassação dele, houve o desmembramento do período ele foi prefeito. Quando ele foi cassado, o João, que hoje é o vice do atual prefeito Juninho, continua administrando o município. E na época as contas foram aprovadas nesse período então, que era 2003. E hoje, o que está em questão, as contas de 2002. Muito bem colocado pelo meu amigo Cláudio, consultor jurídico da VEMAG e aqui emissor do parecer para o julgamento dos nobres vereadores. Rapidamente, o que o Cláudio explicou, em 3 fases, inicialmente explicou aos vereadores como é feito a prestação de contas, de onde surgiu da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, da 4.320, que regulamenta a administração pública, e, por final, ele instruiu aos vereadores a forma com que se deve votar, com 2/3, etc. E tal. Entrando no mérito das contas, no final do parecer do meu amigo Cláudio, ele apontou realmente como eu tinha apontado no parecer jurídico, na defesa do padre Cornélio, que justamente o percentual a maior repassado para o Poder Legislativo, que aqui está em questão, aqui está julgando, foi ínfimo, de 1,45%. É isso, 45, né? 1,45% no universo de 100% de repasse. Financeiramente, não há prejuízo ao erário, não há dano, não ocorre irregularidade contábil, somente irregularidade administrativa que o contador, à época, por uma falha ou um erro material, assim cometeu, que inclusive é o mesmo contador que se encontra aqui hoje, o Adriano, que era o contador na época dessa irregularidade apontada. E a gente sabe que houve a sanação do direito. O que é a sanação? Ao final do exercício, houve devolução de recursos. Eu não lembro se era o presidente. Eu devolvi para o João Batista. Justamente eu lembro disso. Mas aqui fala que não foi devolvido. É porque não tem a prova material, mas na época houve a devolução porque não era para o padre Cornélio, já era para o João Batista, que continuou a administração. E as contas deles foram desmembradas. Então, uns 200 mil, mais ou menos. Eu lembro na época, porque na defesa anterior foi usado, inclusive, judicial, né? Foi feito isso. Então, o princípio da sanação, se não me falha a memória, foi 40 e poucos mil reais, ou 30 e poucos mil reais? 31 mil reais. O próprio presidente está dizendo que houve a devolução de 200 mil na época, quer dizer, a maior, inclusive, que o valor, a maior repassado. Então, não houve prejuízo para o erário, muito pelo contrário. Dado a este fato, eu solicito, ao final,
aponto pelo princípio da insignificância jurídica. O que é isso? Se o dano ao erário foi pequeno, de pequena monta, existe esse princípio vem desde lá de Marco Antônio e vem crescendo à luz do direito público para chegar nos dias de hoje. Se houve uma irregularidade sem causa, não houve desvio de verba, não houve prejuízo aos cofres públicos, o próprio presidente está dizendo que houve devolução até a maior, pelo princípio da insignificância, o gestor público deve ser absolvido das contas. O poder legislativo, que vocês muito bem representam, é o poder responsável pelo julgamento das contas. O Tribunal de Contas não. O Tribunal de Contas ele aponta as irregularidades, ele indica o exercício contábil, ele indica a forma administrativa de se julgar. Mas quem vai julgar são vocês. O Tribunal de Contas não é órgão julgador, e sim fiscalizador. Vocês sim são órgão julgador. Então, eu, em nome do Padre Cornélio, como procurador do Padre Cornélio, devidamente constituído na defesa dele, venho solicitar a vossas excelências que, culminando com o parecer da própria assessoria jurídica de vocês, muito bem apontado pelo meu amigo Cláudio, repito, a aprovação das contas. Ele solicitou com a ressalva. Ressalva, isso que eu queria perguntar. Ele solicitou com a ressalva. Eu solicito a aprovação sem ressalvas, dado o histórico aqui apresentado por mim, por escrito na defesa, pelo próprio Cláudio e pelo princípio da sanação do direito. O que é o princípio da sanação? Se houve uma irregularidade e esta irregularidade foi sanada, não existe mais a irregularidade. Este é o princípio da sanação. Então eu venho requerer a vossas excelências a aprovação das contas sem a ressalva apontada pelo meu amigo Cláudio. Muito obrigado a todos. Eu coloco em votação o parecer prévio, juntamente com a manifestação também da consultoria jurídica. Votação só é a favor ou contra? A favor. A manifestação? Só a favor. Rafael? Por favor. Eu também estou de acordo com a manifestação da consultoria. Peço à senhora assessora parlamentar que faça a leitura da indicação número 05/2013, datada de 27 de agosto de 2013, que seja estudada a possibilidade de se criar no município, no âmbito da Secretaria da Saúde, plantão de motoristas de ambulância nos finais de semana, feriado, dias santos e festividades. Esse ofício é de autoria do nobre vereador Douglas Silveira Machado. Eu coloco o referido em votação. Se é a favor ou contra? Senhor Antônio. Por favor. Senhor Omar. Só a favor. Rafael. Por favor. Só a favor. Peço à senhora assessora parlamentar para fazer a leitura do telegrama número referência 001-291-MS-SM-FN-FNS, datado de 20 de agosto, encaminhado pelo Ministério da Saúde. Telegrama. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Brasília, Distrito Federal, 20 de agosto de 2013. Número de referência 001291-MS-SE-FNS. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452,
de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde. Programa: Pagamento de agentes comunitários de saúde. Data da OAB: 19 de agosto de 2013. Valor bruto: R$ 8.550. OB número 2013, OB 828023, competência julho de 2013. Peço à senhora assessora parlamentar para fazer a leitura do telegrama, número, referência 003044-MS-SM-FNS, datado de 22 de agosto, encaminhado pelo Ministério da Saúde. Telegrama: Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 22 de agosto de 2013. Número de referência 003044-MS-SE-FNS. Senhor Gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde. Programa: Pagamento de Saúde Bucal. Competência 07/2013, Municipal UF Minas Gerais. Data da OAB: 21 de agosto de 2013. Valor bruto: R$ 2.230. OB número 2013, OB 828231, competência 07/2013. Peço à senhora assessora parlamentar para fazer a leitura do telegrama, número de referência 004347-MS-SM-FNS, datado de 22 de agosto, encaminhado pelo Ministério da Saúde. Telegrama: Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 22 de agosto de 2013. Número de referência 004347-MS-SE-FNS. Senhor Gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário: Fundo Municipal de Saúde. Programa: Pagamento de Saúde da Família. Competência 07/2013. Data da OAB: 21 de agosto de 2013. Valor bruto: R$ 14.260. OB número 2013, OB 828284, competência 07/2013. Bem, declaro encerrada a sessão. Nova sessão ordinária dia 3/9/2013, no mesmo horário. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença.